Antes de entrar no tema propriamente dito desse Kairos, eu queria fazer uma partilha com vocês. E aproveitar para agradecer todas as orações que foram feitas para mim, quem assim acompanhou e para quem também eu pedi oração, de uma situação que eu vivi recentemente, que essa é a partilha que eu quero fazer. Dr. Roque e eu fomos em outubro passar uma semaninha em Nova York para dar uma descansada, e quando eu cheguei, fui fazer os meus exames corriqueiros habituais que nós, mulheres, devemos fazer todos os anos. Por isso que tem o tal do Outubro Rosa, né? Que é a prevenção para câncer de mama através da mamografia. E a mamografia, nós mulheres sabemos que todos os anos temos que fazer, assim como o acompanhamento ginecológico. E esse ano, normalmente, fiz. E qual não foi minha surpresa quando chegou o exame em casa, a mamografia, dizendo que tinha aparecido algo suspeito que deveria ser investigado. Aí lá fui eu, no mesmo dia, na minha ginecologista. Ela olha e fala, nossa, como que eles pegaram essa imagem? Que era assim uma calcificação, que nós temos algumas calcificações são encontradas geralmente na mama, né, mas esparsas. E essa daqui era uma sequência, como se fosse um colarzinho de pérolas. Pequenininha, mas estava lá. Aí ela chegou e falou, precisamos fazer uma biópsia. Então eu vou indicar para você fazer uma mamotomografia, que é uma biópsia mais profunda, não é punção, é uma biópsia, você toma anestesia local, um exame sofisticadíssimo, e ficamos aguardando o resultado, né? Aí a gente tem que desenvolver a virtude da paciência, porque como demora quando você quer receber um resultado. Então, eu recebo a mamografia na quarta vou na gineco, na sexta fiz a mamografia, e na outra quarta veio o resultado. Câncer de mama. Foi o diagnóstico. E aí, minha ginecologista me indicou um mastologista, porque quando você tem, por isso que eu gosto quando eu digo assim, você tem que ter um médico que é o capitão do barco. Geralmente, para nós mulheres, é o ginecologista, a ginecologista. Para o homem, é o cardiologista, mas é importante a gente ter, por isso que eu enalteço sempre e lembro, o Dr. Roque não é só cardiologista, ele é clínico geral. E isso é tão importante, porque ele é o capitão do barco. E é que nem o conteúdo do seu compadre Léo. Ué, mas como é que o Dr. Roque, que é cardiologista, está acompanhando um câncer, né, do Padre Léo? Acontece que ele é o capitão do barco e vai escolher os melhores profissionais que ele conhece para cuidar do paciente dele. E foi o que aconteceu. Minha ginecologista me recomendou o mastologista dela. E isso foi, como eu disse, numa quarta. Na sexta-feira já estava lá com hora marcada para segunda. E fomos lá. E eis que a indicação é mastectomia. Temos que retirar essa mama, a mama esquerda. Eu falei, tudo bem, já estava assim, a gente que é da área da saúde já sabe o que espera, né? Mas me surpreendi um pouco, porque a gente tem a intenção assim, mas como está no começo, é rapidinho, já tira, já resolve, né? Ele falou, não, Gisela, vai ser retirada a mama, e depois você seguramente não escapa de quimioterapia e radioterapia. Aí depois a gente conversa. Vamos agora, então, marcar a cirurgia. E ele me recomendou, porque aí com ele eu fui para a equipe dele, né? Então eu fiz, apesar de nós termos um plástico conhecido, que a gente sempre fala, o dia que eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer com fulano de tal. Nessa hora, a estética fica em segundo lugar. A gente quer saúde. E aí, fomos, então, no mesmo dia, para o cirurgião plástico, que realmente fez uma linha do tempo muito clara para me falar, olha, Gisela, é assim, você vai fazer a cirurgia, isso nós marcamos, a cirurgia para o dia 6 de novembro. Gente, eu tenho 3 semanas de alta hospitalar e estou aqui, olha só. Aí nós vamos fazer a cirurgia. Linha do tempo, daqui 30 dias você vai receber o resultado da biópsia da retirada da mama, 6 meses químio, 1 mês rádio, e depois nós vamos rever a sua cirurgia,
porque provavelmente depois de radioterapia você tem a prótese mamária que é danificada. E aí sim, a gente vai e vê o que faz, porque a gente já fala assim, bom, numa dessas, no próximo evento, eu também vou tirar a mama direita para me ver livre do problema, né? Ou de um futuro problema. Então, o que aconteceu? Dia 6 de novembro, eu fui operada, uma quarta-feira. No evento de março, que é o encontro de mulheres, eu vou partilhar com vocês detalhes que eu só vou pincelar agora, porque não vem ao caso no Kairós de hoje estar conversando sobre isso. Mas eu fui, então, operada na sexta-feira à noite, na quarta-feira à noite, na sexta-noite eu tive alta. Na semana seguinte, sábado, nós viemos para cá naquele acampamento de cura e libertação. Por isso que muita gente estranhou quando o padre Roger me colocou no altar e colocando a situação que eu estava enfrentando. E aí começou aquele burburinho, né? Mas eu queria estar contando isso para vocês de uma maneira assim que tivesse já um final, um desfecho, e não ficar nesse suspense. Aí ficamos aguardando a biópsia, então, da retirada da mama, para descobrir que tipo de câncer que era. E quando chegou, nós fomos, então, porque são etapas, né? Com o resultado, você vai no oncologista. Esse, sim, um grande amigo do rock, de mais de 40 anos. Nós fomos lá, entregamos os exames. E, quando entramos na sala dele, ele olha para mim e diz assim: Gisela, você está curada. Eu olhei assim e falou: sim, porque o seu câncer foi um câncer hormônio dependente. E agora que você retirou o problema. O que nós vamos fazer é, sim, uma radioterapia, porque sempre que você retira a mama, você fica com um pouco de tecido mamário, a não ser que você faça uma cirurgia que é extremamente devastadora, que você aí tira, inclusive, o músculo peitoral. Não sendo assim, você basta fazer uma radioterapia e tomar uma medicação. Você está liberada da quimioterapia. E uma coisa que foi muito interessante nesse episódio todo. Falar para mim: Gisela, você está com um câncer. E falar assim: Gisela, você está gripada? Meu coração e a minha paz interior não se abalaram. Isso. E eu fiquei me questionando, porque eu estava quase mais consolando as pessoas que vinham me abraçar, dizer: Gisela, vai dar tudo certo. E todo mundo vinha, muitas vezes, até chorando. Mas eu tinha certeza no meu coração que, primeiro, eu já me sentia curada, apesar de nem estar começando todo esse processo. E aí, gente, eu comecei a analisar. Porque, de repente, eu estava tão bem que eu comecei, o meu lado humano falou assim: Gisela, tem alguma coisa errada. Você está muito bem. Vê se isso não é fuga. O que está acontecendo? E aí, numa palavra, eu descobri, e isso nós vamos partilhar só o ano que vem, com o resto dessa história, com o testemunho desse final feliz. Mas eu vi o seguinte: a importância, minhas irmãs e meus irmãos, de termos uma vida de oração constante, de nós sermos amigos de Deus. Porque quando você está com Deus, as coisas acontecem, mas você não perde aquela paz. Jesus não fala: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu tive, assim, a experiência de, nessa tribulação toda, me manter absolutamente tranquila. E eu sabendo que ia ter uma quimioterapia pela frente, e a gente que acompanha, eu trato de muitas pessoas com câncer, acompanho quimioterapia e tudo, eu sei o que me aguardava. Mas isso não me abalava em nada, porque o que eu sabia? Que eu já estava curada no meu coração. Eu ia ter que fazer aquilo que o Dr. Roque diz. Eu teria que passar por aquilo que humanamente
eu precisava passar, que é fazer uso do medicamento, é fazer uso da quimioterapia, é fazer uso da radioterapia e da medicação, porque Deus usa o médico e a medicina para justamente nos curar. Então, eu não tinha dúvida dessa cura. Mas Deus foi tão maravilhoso que já na entrada do consultório do oncologista, ele veio com essa boa nova. E depois o Dr. Roque, numa outra oportunidade, ele vai contar os intercessores dele, porque ele sempre falou assim para mim, Gisela, você não vai precisar fazer químio. Você não vai precisar fazer químio. Eu falei, amor, eu sei que isso você viu, o doutor fulano, o doutor Beltrano, eles foram muito claros. A quimioterapia dela eu não vou escapar. Eu já estou preparada para isso, não tem problema. E depois o Dr. Roque conta. Mas, além de uma vida de oração, olha como a nutrição é importante. Esse câncer que eu tive, ele é hormônio dependente. O que significa isso? Eu, por uma série de situações, o Dr. Roque abordou a menopausa, eu fui uma dessas mulheres que, pelo amor de Deus, eu precisei realmente fazer uso da terapia de reposição hormonal, porque eu era assim, aquela paciente que tinha indicação. Mas eu não tinha histórico familiar de câncer na família, então eu era a candidata perfeita. Mas, mesmo assim, fazendo uso da terapia de reposição hormonal, eu desenvolvi esse câncer. Tá? Então, tem esse detalhe importante da gente não perder esse foco e observar o seguinte, a importância de uma nutrição para o seu equilíbrio vital. Eu sou uma pessoa que, vocês sabem, o que eu falo no programa Mais Saúde todos os dias, de segunda a sexta, pela rádio Canção Nova, né? Normalmente ao vivo, do meio-dia a 1h, que depois vocês podem ir lá no YouTube e ouvir em outro horário, está sempre disponível, ou no Mais Saúde da TV, que é toda sexta-feira às 13 horas e que também fica disponível no blog aqui da Canção Nova, eu realmente faço aquilo que eu preconizo, aquilo que eu falo para os meus pacientes, porque eu sei o que é melhor. Então, lá em casa, a gente é o melhor restaurante da cidade, é tudo orgânico, tudo do jeitinho que eu falo que seria o ideal, nós fazemos isso em casa. Eu prefiro gastar dinheiro no supermercado do que na farmácia. Mas, o que aconteceu? Esse caminho com Deus me deu toda uma estrutura que depois eu até sugiro para vocês que quem não me conhece, não conhece o meu testemunho, ele está aqui nesse livro, A Filha da Fé. Porque eu não era católica e eu me converti aos 41 anos. A história está aqui. Para não entrar muito em detalhes, que só lá no Encontro de Mulheres eu vou falar. E esse equilíbrio vital que a nutrição traz. Quando você tem os nutrientes adequados, e um deles é o triptofano, que é um aminoácido, que é o tijolinho que constrói a tal da serotonina, que o Dr. Roque falou tanto, e que está tão envolvida na depressão. Normalmente, as pessoas com depressão têm baixa serotonina. Mas quem constrói serotonina? O tal do triptofano. E hoje a ciência mostra claramente o quanto o nutriente dá inteligência às nossas emoções. Está comprovado, por exemplo, que pessoas que têm pouco ômega 3 no cérebro são pessoas mais agressivas. E tem estudo científico feito com isso, e feito num lugar especial, penitenciária, onde eles separaram os presos mais agressivos. Ali o cara tem que comer o que a gente fala para ele comer. Então é um estudo super bacana de fazer. A população está ali presa naquilo que você vai fazer. E fizeram uma intervenção num grupo com e num grupo sem. Foi nítida a diferença da melhora de comportamento naqueles presos, que eles pegaram os mais agressivos, que foram suplementados com ômega 3. E aquele fator de você ter um equilíbrio vital em relação também aos nutrientes, o que faz? Faz que quando acontecem episódios como esse que me ocorreu, você olhe para o copo pela metade, você veja o copo meio cheio.
não meio vazio. Isso é nutriente. Nós não podemos esquecer que nós somos formados de nutrientes. A gente não presta atenção naquilo que come. A gente tem o maior cuidado com a casa, maior cuidado com a nossa igreja, mas e o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Você realmente presta atenção naquilo que você joga para dentro? Tem coisa que você joga para dentro do corpo que devia ser jogado na lata de lixo, nem dado para ninguém. Hoje nós temos uma alimentação horrorosa. E uma coisa que aconteceu que foi o que me despertou para o quanto a nutrição poderia ajudar, principalmente na depressão, é que no consultório eu estava reparando que quando você melhora o estado nutricional da pessoa, ela fica boa também naquilo que ela veio te procurar. Mas ela fica boa também em outras coisas, porque Deus também, quando cura, não cura um pedacinho, cura tudo, né? Ele realmente faz a obra completa. Então, eu comecei a observar que o paciente tinha uma melhora global, mas eu não tinha ainda focado o quanto isso também dizia respeito a esses estados depressivos. E eu tive que fazer uma palestra na Assembleia Legislativa e eu fiz um levantamento, e eu estou contando isso para vocês, baseada no atendimento de 1.047 pacientes. Então, não é um número pequenininho. Quer dizer, você observa isso em todos. Mas teve um paciente, que foi aquele paciente que chegou e fez a diferença. Assim como no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu comento da minha transição da nutrição clássica para a nutrição funcional, porque teve um paciente envolvido, teve um que me despertou. Aqui, nessa área de nutrição e depressão, também teve uma. Era uma paciente e eu peguei a anamnese dela para estar lendo para vocês, porque é uma situação muito interessante. O paciente, normalmente, quando me procura, eu divido a consulta em duas etapas. A primeira é para conhecê-la. Então, eu tenho um extenso questionário e eu passo por todas as partes do corpo, sinais e sintomas, e eu peço uma nota. Porque eu sou daquela que aquilo que a gente não contabiliza, a gente não consegue melhorar. Porque é muito engraçado, principalmente vocês, homens. Homem, então, vem com uma dor no joelho que não aguenta. Aí, quando volta, eu falo, e aí, como é que você está? Foi razoável, até que eu gostei. Eu falei, escutei a dor no joelho. Nossa, doutora, passou. A pessoa esquece quando fica bem. Então, o que eu faço? Passo esse questionário com a pessoa, que é a minha anamnese, e dou uma nota. Então, qual é o critério? 0 é se a pessoa, de repente, nunca teve aquilo que eu perguntar. Nota 1 é se ela teve e não tem mais. Agora, nota 2, nota 3 e nota 4 é a intensidade do sintoma. Então, nota 2 é um sintoma fraco, nota 3 ele é mais importante e nota 4 é o pior, é aquele que a gente quer se ver livre. Então, para contar um pouquinho a história dessa paciente, ela era uma moça solteira de 38 anos, funcionária pública, e que, inclusive, ela tinha ficado afastada há mais de 1 ano do trabalho por uma grave depressão. Ela fazia tratamento com psiquiatra. E ela me procurou porque ela queria emagrecer e melhorar a qualidade de vida dela. Aí eu passei o tal do questionário, que eu chamo de questionário de rastreamento metabólico. E era assustador. Então, sintomas. Dormia mal, apesar dos medicamentos do psiquiatra, e roncava. Esse dormir mal tem um aspecto interessante aqui para que você, que não tem a depressão, fique sabendo que o triptofano é o tijolinho que constrói a serotonina. E a serotonina é o que constrói melatonina. O que é melatonina? É o nosso hormônio do sono, que a gente, quando dorme, tem que produzir. Então, muitas vezes, as pessoas não têm uma boa qualidade de sono porque tem deficiência de serotonina. Porque serotonina não só tem a ver com depressão, tem a ver com um monte de coisa. Então, ela dormia mal, apesar dos medicamentos, roncava.
Olhos, ouvidos, nariz e garganta coçavam. E aí, vocês vão me entender quem tem aquela coisa de precisar coçar a garganta e o ouvido com a língua. Sabe aquele movimento que as pessoas fazem? Eu tenho uma coceira assim aqui dentro que me enlouquece. Tinha todas as alergias respiratórias, tinha rinite, sinusite, produção de muco, aquela coisa de produzir pigarro e ficar lá naquele... Fala 2 palavras e... É o bichinho do ran-ran, né? Tinha tudo isso, problemas de pele, acne, tinha várias erupções de pele que vinham, desapareciam, voltavam em outro lugar e as mesmas coçavam, ficavam vermelhas. As aftas eram constantes. A parte digestiva, então, era uma tragédia grega. Arrotava muito. Tudo que comia estufava a barriga. Ela dizia assim, doutor, eu acordo de manhã lisinha. Final da tarde, eu pareço que estou grávida de 6 meses. E muita gente tem isso. Gases frequentes, e o intestino só funcionava a cada 3, 4 dias. O que ela, que já tinha hemorroidas, já viu, piorava ainda mais. Apesar de beber bastante água, tinha o péssimo hábito, e meninas, atenção aqui, de segurar a urina. Não segurem urina, senão mais tarde nós vamos ter um probleminha de incontinência urinária lá na frente, viu? Que depois da menopausa acontece um monte de coisa chata. Essa é uma delas. Espirra, escapa xixi. Ninguém merece. Então, gente, a bexiga é que não diz... é uma realidade que ninguém conta pra gente. Então, nada de ficar segurando xixi, gente. Deu vontade, vai no banheiro. Mas ela dizia assim, mas doutora, em repartição pública não dá tempo, tem que atender muita gente. Eu falei, tá bom. Falta de energia, um cansaço, que era aquela história, chegava em casa sem força para preparar o jantar. Se jogava no sofá e aí depois, quando a gente olhar o recordatório alimentar dela, vocês vão assim entender alguns detalhes. Então, ela não tinha vontade, porque ela não tinha força, energia para produzir o jantar dela. Então, o que era mais fácil? No começo da semana, que ela tinha ido no supermercado no final de semana, ela ainda tinha o que se chama hoje de um lanche saudável. Porque ninguém mais janta, né? É lanche. Agora, pergunta se na época da sua avó, a sua avó fazia lanchinho para sua mãe e para seu pai. Era comida. Porque é comida que tem nutriente. É comida que tem nutriente, que forma a célula para a gente até pensar. Bom, aí o que ela fazia no começo da semana? Aquele não, doutor, é um sanduíche saudável. Pão integral, peito de peru e queijo branco, né? E lógico que eu tomo um refrigerante, mas é light, é diet. Ok, daí quando acabava o pão, o peito de presunto, o peito de peru e o tal do queijo, ela partia para o disque yakisoba, disque pizza. Então, era o mais fácil, porque eu estou tão cansada, eu vou pedir uma coisa pronta. E o que tem pronto para comer? Nada que é saudável. Bom, aí... Ela, quando me procurou, era final de ano, e por conta do trabalho, ela estava ainda mais cansada que o habitual. Porque chega fim de ano, todo mundo fala, vou lá na nutricionista, porque em 2014 eu vou mudar de vida. Tanto que o meu artigo da revista Canção Nova, você que é sócio, recebe a revista Canção Nova, eu escrevo alguns artigos. O deste mês é uma proposta de um diário, não espiritual, mas um diário alimentar para você, durante o ano, corrigir hábitos. Tá muito bom, não perca de aproveitar para fazer. Então, ela me procurou no final do ano, e o cansaço dela era maior que o habitual, porque, afinal de contas, que ela já tinha voltado a trabalhar. Queixou-se de falta de memória e péssima concentração. Fora isso, ela tinha um humor que ninguém merece trabalhar com uma pessoa assim. Que ela mesmo reconhecia que, às vezes, ela exagerava na expressão de uma manifestação de uma coisa que estava errada, mas não estava tão errado para ela ter um ataque daqueles. Por isso que eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções. E aí chegou a parte do ansiedade, irritabilidade, agressividade, perda de interesse pela vida, depressão e pânico. Aí ela deu a pior nota, deu 4 em
tudo. Quer dizer, era uma pessoa que estava realmente complicada. Fora isso, tinha um aspecto muito interessante. Desde que ela tinha começado o tratamento com o psiquiatra, e isso já fazia mais de 10 anos, além dela ter engordado 30 quilos, logo no início, ela parou de menstruar. Ela não menstruava. Então, tinha todo esse aspecto envolvido. E eu tenho uma pergunta no meu questionário, que eu também vou fazer para vocês e para você aqui que está nos assistindo. Você tem vício por algum alimento? O que é isso? Gostar é normal. Precisar, não. Eu preciso daquele chocolate, senão vou enlouquecer. Eu preciso comer alguma coisa. Então, às vezes a pessoa fica um pouco assim, não entendendo o que é. Eu digo assim, se você fosse para uma ilha deserta e eu deixasse você levar um alimento, o que você levaria? No caso dela, massa, doutora. Massa. Eu adoro massa. Ai, olha, eu troco tudo. Não faço nem questão de doce, mais um salgadinho. Então, ela adorava pão, macarrão, torta salgada, empadinha, coxinha. Todo esse lance. Então, o vício dela era por massa. Ok. Aí, no caso dela, que ela era de fora de São Paulo, para pacientes que vêm de fora, as minhas 2 etapas de consulta eu faço num dia só. Porque como é que é quando até a pessoa pode voltar? A anamnese que dura, um questionário desses dura pelo menos 1 hora, 1h30 com o paciente. Aí, depois eu mando ele de volta para casa com um recordatório alimentar. Ele vai escrever ali tudo que ele come, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho, tudo. E eu também mando ele colocar o horário que fez a refeição, com quem, fazendo o quê e como é que estava o seu humor. Aí todo mundo fica assim, mas como fazendo o quê? Ué, tem gente que come assistindo televisão, digitando no computador, enfim, fazendo de pé na pia com pressa, porque é o café da manhã, o que é isso? Então, são informações importantes. E a parte do humor também. Então, a pessoa volta dali 1 semana com o que ela comeu exatamente na semana entre a primeira e segunda etapa da consulta. E geralmente acontece, nossa, doutora, mas essa semana foi tão atípica. Não, não é que ela foi atípica, é que você marcou e você começou a observar as coisas que você come. Mas no caso dela, ela 1 semana antes de vir, ela já preencheu. Então, quando ela chegou com o seguinte recordatório. Durante a semana, café da manhã? Nem pensar. Por quê? Imagina se eu vou gastar 15 minutos do meu tempo tomando café da manhã, se eu posso ficar dormindo mais um pouquinho. Que é aquele cansaço que não passa e que faz a pessoa querer ficar mais tempo na cama. Tudo bem, então não tomava café da manhã, disfarçava com cafezinho, mas com adoçante. Cafezinho durante a manhã toda. E o almoço, na verdade, era a única refeição que ela fazia decente, desde que não tivesse uma lasanha, uma macarronada, porque entre um arroz e feijão, a lasanha ganhava. Então, era esse o quadro, lembrando que ela chegava à noite, que Deus me livre, não tinha força para nada, ou tomava um lanche que ela achava saudável, ou então, a partir de quarta-feira, já era o disque pizza, disque yakisoba, etc. Mas, final de semana era um pouco pior, porque ela não tomava café da manhã também, porque ela preferia dormir até meio-dia. Aí, já que acordou meio-dia, comia alguma coisinha, e lógico, fim de semana, os amigos, aí era pizza, né? Era aquela comida que a gente sabe. Que tristeza quando vejo relatórios assim, gente, é muito triste. Bom, aí o que aconteceu? No caso dela, ela voltou 2 meses depois, e 1 mês depois que ela tinha modificado a alimentação, que nós vamos falar dela agora, 1 mês depois, apesar de continuar tomando as mesmas medicações que o psiquiatra tinha dado, e ela continuava fazendo uso nesses 10 anos, ela menstruou. Olha como o corpo dá sinais. Nelson, eu adorei a palestra no Canção Nova Sertaneja do Eugênio Jorge, porque ele não falou que jogou o milho, e o raio do milho não cresceu?
Por quê? Porque o solo não estava equilibrado de nutrientes. Então, o solo não estando adequado, o milho não desenvolveu. O corpo não estando nutrido, desenvolve sim sinais e sintomas que na terra não fez o milho crescer e para nós faz o quê? Uma série de coisas. Então, um mês depois, ela voltou a menstruar. Fora isso, ela já estava bem mais desinchada, porque a gente sabe que hoje a obesidade é uma doença inflamatória, que esse é o foco. Mas no início a pessoa muitas vezes tem, assim, o peso até continua o mesmo. Por isso que eu falo, depois que vai no consultório, não se pese. Você veja na roupa. Então, a roupa folgada, mas o peso, às vezes, quase que praticamente a mesma coisa. Mas, às vezes, assim, você desincha um manequim até 2. Bom, isso aí já tinha sido interessante. Mas o mais bacana é que 6 meses depois... sem contar que 2 meses depois ela já tinha daqueles sinais e sintomas, um monte deles melhor. Muitos deles de nota 4, a gente passou para nota 1. Eu tinha, não tenho mais. E 6 meses depois ela voltou com simplesmente 18 quilos a menos, comendo comida. E um detalhe importante, o psiquiatra tinha dado, ela tomava em torno de uns 10 medicamentos, preconizado, dado pelo psiquiatra, tudo correto. E quando ela voltou 6 meses depois, o psiquiatra tinha retirado vários medicamentos. Só tinha mantido 2. E esses 2, numa dose bem inferior ao que ela tomava. O que é isso? Gente, o nosso corpo, se tem nutriente, ele melhora a ação do medicamento. E quando eu vi isso, ela acabou de sair. Eu fui lá e pedi para o Dr. Roque, que é o meu Tomé contemporâneo, como diz o Padre Joãozinho, porque com o Roque é assim, eu posso, várias vezes eu observo, vem cá, meu amor, várias vezes eu observo coisas interessantes na clínica, mas eles são observacionais. Aí a gente tem que correr atrás de pesquisa e artigo científico para comprovar o que você fez, que de fato modificou aquele sinal e sintoma. Mas eu lembro que no caso dessa paciente, eu acho até que eu te chamei na sala para conversar com ela, eu não estou lembrada, mas eu sei que eu cheguei na sua sala e falei, amor, como pode, com a nutrição, ter acontecido isso? O psiquiatra retirou medicamentos e os que ele manteve em doses menores. Isso aconteceu, isso é real, é uma história, é um dado que a gente vê. Que, veja só, a alimentação, ela mexe não só com o lado físico, acho que é um contexto global. A gente que é profissional de saúde, a gente enfoca o ser humano de uma forma global. Eu acho que o momento que você mexeu com o lado interior da pessoa, você ensinou a alimentação. Claro, os alimentos modificam mesmo, esses alimentos mais importantes. Você retirou alguns alimentos que são ruins, a gente sabe disso, né? Essa alimentação industrializada, que tem um monte de produtos que fazem mal, gorduras, né, que não são boas. Você lê no rótulo lá que tem pouca gordura e, na verdade, não é uma coisa correta. Então, seguramente melhora, mas o caso dessa moça foi muito, muito interessante mesmo. É claro que até a retirada da medicação que o médico, que o colega fez, foi interessante porque houve uma melhora. Quer dizer, você com a alimentação, você minimizou o tratamento dela e melhorou muito, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual também. Né? Fantástico. Então, eu pedi para o Roque vir dar esse testemunho também, porque tem coisas, apesar do que eu vou falar, hoje nós sabemos que tem comprovação científica, mas até então a gente sabia o que será que faz a nutrição que faz melhorar, né, amor? Olha, tudo que a gente fala tem que ter uma comprovação científica. A gente não pode falar as coisas por achismo, porque eu vou estar indo contra o princípio, a coisa mais principal do mundo, que é você não enganar aquilo que você está tratando. Assim como eu não dou medicação que não precisa, e eu insisto que as pessoas tomem quando precisam, mesma coisa a alimentação. Claro, no campo da nutrição, agora que a gente está vendo alguns estudos, algumas evidências mais fortes.
Até então, a coisa estava um pouco ainda superficial. Agora a gente vê que realmente existem substâncias nos alimentos que melhoram as pessoas. Então isso nos deixa mais à vontade para poder até falar isso. Outro dia nós fizemos aquela audiência pública na Assembleia do Estado falando sobre medicação sem glúten. Alimentação sem glúten. A gente até então não tinha nenhuma experiência científica, evidência científica que falasse, olha, comida sem glúten reduz a obesidade. Não tinha. Existiam estudos de um lado, do outro, mas não tinha nada que comprovasse, assim, especificamente. Foi o primeiro trabalho que nós vimos, uma publicação desse ano, mostrando que as pessoas que fazem alimentação sem glúten reduzem a obesidade. Então é uma coisa interessante que a gente vem vendo, e tudo em ciência é assim, um dia a gente precisa da comprovação para ter a verdade. Então hoje eu estou falando uma coisa, pode ser que amanhã não seja tão real, não é? O bonito da ciência é isso, né? Que você não é uma coisa sempre fixa, né? Aí fala, doutor, um dia pode comer chocolate, outro dia não pode comer chocolate, um dia o ovo faz mal, outro dia o ovo não faz mal, mas é assim, né? A gente só vai conseguindo aprender com o tempo, e com a experiência, e com os estudos e tudo mais, né? Verdade. Obrigada, meu amor. E que alimentação é essa que eu passei para ela? Está lá em Gênesis. Deus já colocou para nós o tipo de alimento que Ele programou o ser humano para comer. Acho que vocês nunca leram com a devida atenção. Está lá. Capítulo 1. Terceiro dia. O que Deus fez? Legumes, verduras e frutas. Quarto dia, não fez nada para comer. Quinto dia, as proteínas. Mas qual foi a primeira? Peixes. Depois as aves e, consequentemente, os ovos. Só no último dia que ele fez o resto das proteínas. Por isso que eu digo, gente, comer carne vermelha não tem problema nenhum, mas vamos respeitar como Deus nos colocou. Vamos fazer mais uso do peixe, depois do frango, dos ovos e carne vermelha, sim. Aí quando vem aquela coisa, quero ser vegetariano, eu digo, gente, se você é cristão, Jesus não era vegetariano, pelo menos uma vez por ano ele comia o cordeiro pascal, né? Então, vamos fazer uso, porque temos a vitamina, o ferro, a vitamina B12, importantíssimas na proteína. Mas, o que tem que ser a grande alimentação nossa? Pelo menos 70% de legumes, verduras e frutas. A gente faz exatamente o contrário. A gente põe primeiro a proteína e depois usa a folha de alface, a rodela de tomate, que é a guarnição do bife, e fala que comeu salada. Então, gente, por que é tão importante? Repara que toda folha que nós vamos comer em salada, a maioria não é verde? Porque a cor verde, assim como a cor vermelha do sangue é por causa do ferro, né, que está no centro, a cor verde da clorofila dos alimentos significa magnésio. Magnésio é importantíssimo. A gente brinca em aula de bioquímica que quando o professor pergunta que nutriente, você chuta magnésio que você sempre acerta. Depois ele ainda vai perguntar, que mais? Mas pelo menos magnésio você já falou. Magnésio é fundamental para todo o seu organismo. Aí falar assim, estou com cãibra, falta potássio. Não, magnésio, porque a cãibra é o cálcio que entrou e contraiu. Quem entra e relaxa? Magnésio. Por que eu sou tão apaixonada pelo suco de couve? E quem não teve oportunidade ainda, vai lá no YouTube, que tem todo o passo a passo de como você fazer esse abençoado suco de couve. Aí vem aquele pessoal do contra e fala, porque na verdade o que eu faço? Eu coloco comida no lugar de produto industrializado. Porque o produto industrializado tem corante e conservante que já está mais do que comprovado cientificamente que afeta cérebro. Criança hoje está tomando Ritalina quando deveria tirar aquele alimento industrializado, aquela gelatina medonha, cheia de corante conservante, que aquilo é excitatório cerebral. Você fica com o corpo mole, que não tem força para nada, mas a cabeça a mil. Isso o que é?
coisa errada no corpo, que não teriam que ser. Outra coisa que eu retiro é o famoso glúten, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Mas o que eu queria desmistificar um pouco, e eu adorei a presença do Padre Joãozinho aqui, porque o Padre Joãozinho já fez a experiência de nutrição funcional. E todo mundo fala, porque eu lido muito com comunidades, né? Esse é um trabalho voluntário que eu faço com o pessoal. E aí, gente, como é que eu vou dizer que nutrição funcional é cara? Ah, doutora, eu não tenho dinheiro para ficar comprando produto sem glúten. Gente, tudo que Deus pôs na natureza para nós comermos não tem glúten. Porque mesmo se você parar para pensar no trigo de hoje, você tem que processar, a indústria tem que fazer a farinha para depois fazer o pão. Mas como está na natureza, nada tem glúten. E aí eu vou chamar o Padre Joãozinho para dar um testemunho dele de como que foi a sua experiência em 2 sentidos. Comer mais comida, né? E é tão cara assim a alimentação? Nutrição funcional, padre? Uma coisa que eu nunca te falei, e que também vem bem ao caso desse Kairos, é que eu marquei um dia para começar a minha conversão nutricional. Né? Foi no meu Natal do ano passado. Natal do ano passado. Eu fui de férias para a casa da minha mãe. Minha mãe, na casa da mãe é muito bom, não é? Porque já preparou tudo, sabia como fazer o suco. Na casa da mãe tem essas coisas. Eu pensei, dia 23 de dezembro, não, 26 de dezembro, melhor. Eu vou começar. Mas no dia 25 me deu uma depressão, Dr. Roque. Uma depressão, assim, aquela passageira, eu nem sei se pode chamar isso de depressão. À noite, quando eu deitei, eu pensei, a partir de amanhã não tem mais pão. Meu Deus, não tem mais leite. A partir de amanhã vai ser horrível. Um queijinho, aquela coisa normal, né? Para mim era normal. Né? Aí aos poucos eu comecei a observar que realmente nós vivemos num mundo envenenado. A gente vive cercado de plástico por todos os lados, nós vivemos cercados de veneno. Essa que é a grande verdade. A indústria alimentar, ela tenta escamotear um pouco essa realidade, mas nós estamos cercados de veneno por todos os lados. Eu cheguei à conclusão, a partir dessa experiência da alimentação funcional, que é possível encontrar fontes de alimento saudável e a baixo custo muito próximo de nós. Só que eles estão escondidos. Os alimentos saudáveis, eles estão escondidos nos supermercados, eles estão escondidos, às vezes até perto da gente, numa horta orgânica. Né? Descobri que lá na minha cidade natal, em Brusque, tem uma horta, tem uma feira orgânica, né? Que existem frutas que não passaram por... No convento onde eu moro, aqui em Taubaté, nós temos uma horta, é uma horta orgânica. E eu não dava atenção àquela verdura que estava ali, porque era invisível. Porque a falta de um equilíbrio vital, como dizia aqui a doutora Gisela, ela nos provoca uma cegueira. A gente não vê a fonte da vida. A gente não vê, por exemplo, a água. A gente vê o refrigerante, vê a Coca-Cola, né? Vê café. O tempo inteiro café, e acha que isso é alimento, não é? É claro que também na alimentação funcional a gente vai chegando num ponto que vai se tornando meio radical, e aí é o momento do equilíbrio. Conversava com a doutora Gisela que a palavra Jesus manso e humilde, essa mansidão em grego é praís, e praís significa equilíbrio, ponderação, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então hoje, o meu desafio, eu viajo o tempo inteiro. Meu nome é Estrada, né? Parece o CD que está para chegar aí do Nelsinho Correia, né? Fé em Deus e pé na estrada. Então meu nome é Estrada. Uma hora eu estou aqui, daqui a pouco eu estou no norte, nordeste, no sul, enfim. E tenho que encontrar essa alimentação aonde ela está. Então é uma busca, né? E uma busca equilibrada. E aí eu gostaria de terminar esse testemunho dizendo uma coisa que eu nunca falei para a doutora Gisela. Eu moro num convento onde nós somos quase 60 pessoas, não é? E temos ali também os idosos, os padres idosos. Pelo menos 4 padres idosos, cada um com o seu problema, já que a idade deixou. Um tem mal de Alzheimer,
o outro já fez 3 cirurgias do coração, um tem 90 anos e não tem nenhum problema, e já fez 2, só o problema é que não ouve nem escuta, não ouve nem vê muito bem, mas já fez transplante de córnea, enfim. E eu comecei a observar como é que eles vivem tanto. Esse, por exemplo, o Padre Honório, está com 92 anos, deve ter algum segredo e não pode ser apenas a predisposição do DNA dele. Claro que tem alguma coisa no DNA 20%. Dele que, né? 20%. O resto é uns 80%. 80% é estilo de vida. 80% estilo de vida. Aí eu comecei a observar como é que eles vivem. Se eles não, como é que eles vivem tanto, se nunca foram no Dr. Roque? Como é que eles vivem tanto, se nunca fizeram uma consulta com a doutora Gisela? Né? Comecei a bisbilhotar a vida do Padre Honório, que se alimenta na minha frente todo dia. Todo dia. Sabe o que é? Equilíbrio. Equilíbrio e regularidade. Sentiu fome? Ele come. Mas sabe o que ele come? Uma banana. Sabe o que ele come? Uma laranja, porque tem lá um lugar onde tem frutas no convento. E eu não ia. Para mim aquilo era quase que Satanás que estava ali. Não passava perto das frutas, porque a gente é assim, quando a gente não está educado para uma alimentação saudável, tem uma fruta na sua frente, você come uma coxinha cheia de gordura, entendeu? Você troca o saudável pelo... Você já viu numa lanchonete ter uma maçã? Não tem. Você anda nesses aeroportos do Brasil de frente para trás, de trás para frente, e não acha uma fruta para comprar, né? Só tem produto industrializado e produto, quer dizer, o veneno nos é oferecido a todo momento. E o Padre Honório e esses outros padres que nós temos ali no convento, continuam a sua vida andando devagar e sempre, quer dizer, não tem pressa, é o outro segredo. E aí eu comecei a observar quantas vezes ele mastigava, e mastiga muito. E tem o Padre Nicolau, que tem mal de Alzheimer, que come tudo errado e come muito, 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 e vive. Por quê? Ele começa o almoço ao meio-dia e termina às 2 da tarde, foi todo mundo embora já, e aí ele ainda está lá mastigando. Eu pensei, está aqui o segredo. Olha só, ele tem mal de Alzheimer, mas o corpo dele, eu penso, meu Deus, que homem saudável no corpo. A mente está tem o déficit do Alzheimer, mas o corpo está perfeito. E também uma coisa que a doutora Gisela me ensinou, e aqui vai uma lição para quem tem filhos e netos, que é a memória da saúde da infância, né? O corpo lembra quando a gente teve uma infância saudável. Então o que eu acho mais perverso hoje é a obesidade infantil, né? Queria inclusive que falasse um pouco sobre isso, porque além de nós estarmos nos alimentando errado, a gente está permitindo que as crianças se alimentem de modo errado. Havia uma época que no Brasil faminto, as crianças em certas regiões, que eu não vou citar aqui quais são, eram até subnutridas, magrinhas. Hoje eu ando por esses mesmos lugares e eu vejo que elas engordaram. As crianças são obesas, crianças que eu estou falando é de 4, 5 anos, 6 anos com obesidade infantil. Recentemente eu fui num lugar do Nordeste, vi que até a imagem da Maria Bonita com aquele o Lampião engordaram, né? Agora são gordinhos. Quer dizer, o Fome Zero funcionou para além do que devia, né, gente? Exatamente, até o Lampião engordou. Então vamos mudar isso e vamos se alimentar de modo correto, equilibrado, mastigando bastante. Mas padre, lá, por favor. Agora eu achei muito interessante, porque o senhor queria eliminar uns quilinhos de gordura, lembra? A gordura que não presta, gordura, né? que não presta, e ganhar músculos. E eu lembro que no testemunho que o senhor deu também, lá no programa Mais Saúde, o senhor falou uma coisa que eu gostei muito de ouvir, que para emagrecer eu preciso comer. Ah, sim. Essa foi uma surpresa, porque como eu trabalho muito escrevo muito e dou muitas aulas, era muito comum que eu comesse um pedaço de pão, uma xícara de leite, às 7 da manhã e fosse comer de novo ao meio-dia. Errado, né? Errado. Eu estou mandando uma mensagem para o meu corpo que ele precisa reservar energia, porque esse carinha, ele está me sacaneando, ele não vai me dar nutriente. Então o corpo está se defendendo, o corpo tem sua memória própria, sua autonomia. Eu vou guardar nutriente, eu engordo sem comer. E aí eu comecei a observar que comendo de 3 em 3 horas, emagrece. Comer bem emagrece, né?
comer bem e de modo correto. Se eu fiz essa experiência, não é? E aí, e eu não sou uma pessoa obesa, vocês estão vendo, né? Eu não sou uma pessoa obesa, mas eu insisto que o equilíbrio, a ponderação é tudo nesta vida, né? Também na oração, né? Como é que se diz? Tudo que é demais é veneno. É isso. Obrigada, padre. Pegando o gancho do padre Joãozinho, infelizmente, hoje, quando você olha uma criança abaixo de 5 anos, gordinha, a expectativa de vida dela é menor que os pais. Isso é chocante. É a tal da dor sem nome, né, Nelsinho? Porque você perde o pai, você é órfão. Você perde o marido, você é viúvo. Mas e uma mãe e um pai que perdem um filho? E, gente, por causa de hábito alimentar. E esse hábito alimentar que faz com que você forme células. Gente, o cérebro, por exemplo, eu estava falando do aspecto do ômega 3 em relação a populações que têm menos ômega 3 serem mais agressivas. O Dr. Roque estava falando sobre neurotransmissor chamado serotonina. O que é isso? É uma substância, essa serotonina, que é formada a partir daquele tijolinho chamado triptofano. Então, eu preciso ter triptofano, eu preciso que o triptofano vá lá dentro do meu cérebro e mais magnésio, vitaminas do complexo B, vai formar a tal da serotonina. Então, também não adianta ter triptofano e não ter magnésio, quer dizer, é o que eu digo, não adianta você fazer uma suplementação de triptofano, porque agora eu sei que tem triptofano que eu posso estar comprando, e comprar só o triptofano, mas não compra os cofatores para formar a tal da serotonina. E como que ela é formada? Gente, neurotransmissor. Neuro vem da palavra neurônio. Neurônio é o nome da célula do nosso cérebro que também temos no intestino. A gente chama, tanto é que no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu fiz um capítulo exclusivo para o intestino, chamando de intestino o nosso segundo cérebro. Porque na hora que a gente está sendo formado, uma parte sobe e vira cérebro, e a mesma parte que se desligou vai lá para baixo e forma intestino. Então, tem muita semelhança. Eu tenho mais neurônios no intestino do que eu tenho na medula. Todos os neurotransmissores, como a serotonina que o Dr. Roque estava falando, eu produzo também no intestino, só que é para ele. Ele não deixa essa serotonina pronta ir lá para o cérebro, tá? 90% da serotonina que nós produzimos no corpo é no intestino, porque a gente tem ação local. Sabe o que a serotonina faz no intestino? Movimento peristáltico. Então, você que tem prisão de ventre também, e não come fibra, não bebe água, não faz atividade física, pode ser também que você tenha pouca produção de serotonina no intestino, que faz aquele movimento que te dá vontade de ir ao banheiro. Mas voltando, então o neurônio é o nome da célula do meu cérebro, só que ela não é aquela célula que a gente conhece, redondinha, bonitinha. Ela é como se fosse um fio. E um fio de eletricidade, quando você olha, ele está desencapado? E tem uma capinha de proteção, não tem? O nosso neurônio também. E o que é essa capinha? Gordura. Então, toda célula, todo neurônio, ele tem uma capa de gordura. Tanto que 60% do nosso cérebro é gordura. Mas que tipo de gordura? Depende do que você come. Por isso que Deus colocou peixes em primeiro lugar. Porque é no peixe que a gente tem ômega 3. E, gente, não é no salmão, não. Porque hoje o salmão, ele é todo de cativeiro. E como disse um paciente meu do interior, que eu achei uma gracinha, ele falou assim: ih, doutora, peixe virou galinha, tá comendo ração. Eles põem ração. E outra coisa, a cor salmão, não é aquele rosa clarinho? Que cor é o salmão atual? Cor de laranja. Aquilo é beta-caroteno que eles colocam na ração para ficar com aquela cor. O ômega 3, que é bom, não tem nada. Sabe onde tem ômega 3?
na sardinha. Por isso que eu digo, comer bem não é gastar dinheiro. Sardinha, se a gente fizer uso de sardinha 2, 3 vezes por semana, faz patê, faz escabeche, tem um monte de receita lá no blog. Tem, assim, acesso, além disso, tem uma substância importantíssima chamada coenzima Q10, que é, digamos assim, a gasolina do motor de energia que tem em todas as células, inclusive cerebrais. Então, você vê que quando a gente começa a colocar alimentos adequados, a gente vai melhorando uma série de aspectos. Por quê? Porque é nessa gordura que envolve o nosso neurônio, que é por ela que entra e passam os nutrientes. Então, será que eu estou com uma gordura adequada ou será que eu estou com a gordura que eu estou formando do excesso de carboidrato, porque aquilo que eu não uso vira gordura, só que vira gordura saturada. Então, como será que está a gordura do meu cérebro? E prestem bastante atenção, porque a família ômega tem um específico chamado DHA, que é importantíssimo para o cérebro. Então, gente, vamos começar a comer sardinha. Isso é fundamental. Aí esse neurônio, ele tem a capacidade, então, de sintetizar, de produzir, a partir de triptofano, magnésio, complexo B, a tal da serotonina. Só que, ao produzir, ele produz essa serotonina para quê? Ela é um portanto, vem do neurônio, transmissor. Então, ela faz o quê? Transmissão de comunicação no cérebro. Por isso que a falta de serotonina traz todos esses problemas. E muitas vezes eu vejo o paciente tomando medicação e o médico não está atento, porque parece que nutrição é ficção científica ainda. E como a nutrição pode melhorar? Fazendo o quê? Fazendo que nutrientes ajam de tal forma no seu corpo que você pode diminuir a dose do medicamento. Isso que é bonito e que é tão interessante. Então, nós temos uma série de nutrientes importantes que eu gostaria de estar revendo com vocês. Essa alimentação, a mais próxima possível da natureza. Pensa assim quando você vai escolher. Foi Deus que fez ou foi o homem? Arroz, feijão ou macarrão? Qual está mais próxima de Deus e da natureza? Pois é simples. E sempre procurar comer aquilo como está mais como Deus nos entregou. Quanto mais saladas e folhas cruas, melhor. Começa a comer salada, almoço e jantar como remédio, só que é um remédio gostoso. Meu paciente come, tá? Mas a minha paciente também come chocolate 10 da manhã e 5 da tarde, mas o chocolate correto. Por quê? Por que a gente gosta tanto de um chocolate na TPM? E por que mulher tem mais depressão que homem, né? Porque vocês, homem, o mês inteiro, o ano inteiro, depois de uma certa idade, a fase hormonal de vocês é igual. A gente, na fase reprodutiva, é uma montanha russa de hormônio que sobe, hormônio que desce, hormônio que sobe, hormônio que desce. E nessa subida e descida, muitas vezes a gente tem uma necessidade monstra de chocolate. Por quê? Porque chocolate tem triptofano. Mas não vai comer chocolate errado. Coma o chocolate com o menos possível de outras coisas que não sejam manteiga de cacau e o próprio cacau. Por quê? Porque o próprio chocolate é insulinogênico e eu preciso da insulina alta para pegar todos os outros tijolinhos que constrói proteína, botar lá no músculo e disponibilizar na corrente sanguínea todo o triptofano que vai direto para o seu cérebro, entra lá e forma serotonina. Por isso que a gente tem esse desejo. E é por isso que a minha paciente, ela come chocolate, o chocolate correto, com bastante cacau, 10 da manhã e 5 da tarde, porque são os 2 horários de maior formação de serotonina. Arroz, feijão, proteína sim, rodízio, gente. Comi hoje carne vermelha, por exemplo, de boi. Ok. Amanhã, vamos comer, de repente, um ovo. Faz uma fritada, uma omelete, alguma coisa assim, porque a proteína do ovo é fantástica. No dia seguinte, peixe. No outro dia, frango. No outro dia, voltou para a carne vermelha. Mas não precisa ser de boi. Você pode comer, por exemplo, um cordeiro. É versatilidade, é rodiziar. E a mesma coisa com as folhas.
Aí você diz assim, ah, mas doutor, eu só gosto de alface. Tudo bem, tem 5 tipos diferentes de alface. Come uma diferente por dia. Rodízio. É simples, é que a gente, como o padre Joãozinho falou, parece que a gente perde o foco. E o fato de você estar desnutrida, porque o gordinho é um desnutrido, porque ele não tem nutrientes, faz com que você olhe o copo meio cheio e vai no mais fácil. Então, no início, é tudo muito difícil, a gente precisa de um empenho maior, mas depois é uma coisa que seu olho vai buscar o saudável e você começa a identificar a diferença. Uma coisa péssima para o cérebro é o açúcar. Então, o açúcar, que a gente diz que dá energia, na verdade, ele tira energia. Você tem que tomar muito cuidado, porque o açúcar tem no cérebro uma atuação como se fosse uma droga. Então, o açúcar em excesso é outra porcaria. Aí, no começo, você não consegue nem identificar o sabor doce da fruta, porque eu estou com as minhas papilas gustativas, coitadas, anestesiadas de tanto corante, conservante e aquele excesso de açúcar dos alimentos. Aí, se a gente acha difícil tirar o açúcar da alimentação, imagina quando o Dr. Roque me mandou um paciente que eu preciso tirar o sal. Sal é complicadíssimo. Aí eu falo para o paciente assim, me dê o voto de confiança de 2 semanas. Porque 2 semanas é o tempo que você modifica um paladar. Então, vamos tirar esse açúcar e vamos colocar frutas. Mas, gente, não é uma caixa de pêssego, não é uma melancia inteira, porque quantidade também conta. É uma fruta a cada 2h30, 3 horas nos intervalos da refeição, porque você precisa de energia constante. E se a gente tiver que eleger um inimigo número 1, qual vai ser? O glúten. Gente, o glúten, quanto mais eu estudo, mais eu me assusto. Quem estiver querendo pesquisar um pouco mais, levanta os trabalhos publicados pelo professor Alessio Fasano, que esse ano ganhou o prêmio Linus Pauling de 2013 pelas descobertas justamente sobre o glúten. Ah, mas se fala do trigo desde a época da Bíblia. Sim, trigo sarraceno naquela época. E trigo sarraceno não tem glúten. E, gente, o glúten é uma novidade na nossa alimentação. Porque o que aconteceu? O pessoal começou a observar que aquele... Quem já fez aqui cola com farinha de trigo? Você pega a farinha, põe água, ação mecânica, vira uma... Aquilo é o glúten. O glúten é aquela cola. Aí a indústria percebeu que ele era muito interessante. Ele fazia o pão crescer, ele deixava os bolos bonitos. E aí, na contramão da saúde, por total desconhecimento, creio eu, prefiro acreditar nisso, pediu para começar a fazer uma modificação nos cruzamentos dos trigos, porque o trigo primitivo, ele tinha uma composição que tinha essa, digamos assim, matéria-prima que faz o glúten, mas numa quantidade que não nos era alergênica. Por isso que no último capítulo do Tudo Posso, eu coloco a sequência dos alimentos que eu comento como alimentos alergênicos e que são alimentos que são pró-inflamatórios. Além do que hoje a gente sabe que depressão é uma doença inflamatória do cérebro. Então, o que acontece hoje com o nosso trigo? Ele foi tão modificado geneticamente que hoje você tem uma quantidade absurda de glúten no próprio trigo. Não bastasse isso, vai pegar um pão, mesmo integral, aliás, principalmente o integral, que você está comendo pão integral e está todo contente. Simplesmente, quando você chega nos ingredientes, você olha... Primeiro que o pão integral devia vir primeiro farinha integral, né? Não vem. Normalmente está escrito farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. É farinha branca. Depois de alguns outros ingredientes aparece o trigo integral. E de vez em quando, o que você encontra lá dentro? Glúten a mais que eles colocam para deixar o pão mais bonito. Tem um outro nome que eles dão também para não falar glúten,
melhorador de farinha. Então, gente, façam essa experiência. Eu não quis falar muita coisa, porque senão a gente dispersa. Primeira experiência, voltem a comer comida como no tempo da vovó. Lembra do Padre Léo? Padre Léo com encardido. Olha para o glúten como se ele fosse o encardido da moda aqui do século 21. Tudo que tem glúten, vocês tirem. Façam uso por um tempo de, no caso do seu café da manhã, cuscuz de milho, tapioca, batata doce. Gente, tem tanta coisa maravilhosa. Ovinho mexido. Gente, ovinho mexido com tapioca, tem coisa mais gostosa? Então, façam uso dessa alimentação e tirem glúten. Mas vocês vão se assustar que a partir do momento que vocês começarem a observar, vocês vão cair na feira e nunca mais no supermercado. Porque tudo no supermercado, você vai ver, está escrito contém glúten. Até no frango. Como assim? Porque o conservante daquele frango é feito à base de propriedades que contêm glúten. Então, vamos agora optar por essa alimentação, mas como Deus nos deu, e vocês vão ver a diferença. E a gente está vendo hoje o quanto esse glúten ele é prejudicial para a concentração. Tem um tenista muito interessante que, ao tirar glúten da alimentação dele, o Djokovic, o que aconteceu? Ele deu um salto de qualidade no nível dele de tênis. Por quê? Porque o glúten tira foco, tira concentração. E por isso que as pessoas têm uma melhora absurda na sua vida de oração, quando fazem uma alimentação sem ele, voltando mais para uma alimentação como Deus colocou. Né, Diácono Nelsinho Correia? Por isso que eu adoro a Canção Nova Sertaneja. Por isso que eu adoro vir para cá, lá na casa do diácono, vou lá na horta dele, no galinheiro. É voltar a comer comida, né, Nelsinho? É, da roça mesmo, né, gente? E ele falou para mim uma coisa ali. Ele descobriu ontem que a carne de porco é uma carne muito saudável. E tem selênio. Gente, não olha o suíno como vilão. Um dia come frango, um dia come carne vermelha de boi, depois você pode comer carne de porco. Tá vendo, minha gente? É o animal, como está na natureza, como Deus colocou. Ainda mais, queria mandar um abraço lá para o senhor Antônio Teófilo, dona Ana. Ele planta um milho com o esterco da vaquinha dele lá, estercando bem o terreno. Depois ele cria um pouco com esse milho. E depois ele cria também o gadinho dele lá com esse milho. E com um pasto também, sem ração nenhuma. Vamos ficar de pé agora. Tivemos pistas maravilhosas para combater este mal, chamado mal do século, doutor Savioli. E, Nelsinho, só um detalhe que eu estava falando outras coisas, que diz assim, comida sem graça. Não é, não. Tanto que tem aqui na Canção Nova, hein, gente? Eu fiz um livro de gastronomia, tudo sem leite, sem glúten e sem soja, que soja é outra encrenca, não deu para falar a respeito. Que tem todos os pratos deliciosos, feitos por um grande chefe lá de São Paulo, que você vai poder comer e oferecer para sua família, e ninguém nem vai desconfiar que você não colocou esses venenos na alimentação deles. Roque Savioli, Padre Joãozinho, Padre Gustavo, queremos rezar com vocês agora. Rezar com você que está aqui, né? Esse tempinho nos resta, e pedir ao Senhor essa saúde. Quando a gente casa, Padre, o Senhor deve ter celebrado muitos casamentos, Padre Joãozinho também, eu celebro também. Eu lembro aquela oração. Que você possa, naquela bênção final, ver os filhos dos seus filhos, né? Que coisa boa deve você ver os filhos dos seus filhos. E para isso precisa de saúde, né, Padre? Com certeza nós precisamos de saúde física, espiritual e emocional. Enquanto a doutora falava, o Espírito Santo colocava no meu coração um salmo para nós rezarmos agora. Um pequeno salmo, o Salmo 130. E com este salmo eu quero convidar você a se colocar nos braços de Deus, no colo de Deus. Você que chegou aqui com o coração triste, abatido,
agitado, como cantávamos na adoração. Você que chegou aqui com tribulações dentro do seu coração. Vamos nos colocar nos braços de Deus, no colo de Deus. Feche um pouquinho os seus olhos. O Senhor está nos tocando, curando e amando. Então, como criança agora, se coloque agora nos braços de Deus, no colo de Deus. E no colo de Deus experimente a cura da depressão, de todos os seus traumas, dores, complexos, rejeições. Sinta-se amado, amado pelo Senhor. E você que tem os vários sintomas da depressão, angústia, enquanto o padre vai ler o salmo, dê um passo à frente, num gesto de fé, que quer ser curado. Você que está em casa, aumente o volume da televisão, pare um pouquinho, se põe também em oração, e o seu passo à frente vai ser esse gesto de quem quer ser curado. Acolha no seu coração esse salmo. Aqueles também, diácono, que estão com pensamentos de morte, deem também um passo à frente. Você que tem dificuldade na alimentação, que está vivendo um desequilíbrio na sua alimentação, pela fé, dê um passo à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e se coloque na presença de Deus. E muitas curas o Senhor vai realizando. Só este passo que você já está dando, de sair do seu lugar, já é o toque de Deus no seu coração. Então reze assim comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor, meu coração não se enche de orgulho. Meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas. Nem coisas superiores a mim. Ao contrário. Mantenho em calma. E sossego a minha alma. Tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma. Em mim mesmo. Israel. Põe tua esperança no Senhor. Agora e para sempre. Olha para quem está do seu lado e diga assim: põe a tua esperança, põe a tua confiança no Senhor. Você que está passando pela noite escura da alma, põe a tua esperança no Senhor. Glória a Deus. Amém. E você agora, olha aqui o sacerdote, aqui os médicos no meio da área médica. Apresente agora os seus sintomas de depressão. Você tem angústia, você tem ansiedade, você tem depressão, os remédios que você toma. Você que está precisando agora retomar, você que precisa agora fazer as pazes com Deus, com a medicina. Você que é teimoso, que não toma o remédio, que sua esposa cansa de falar, você que não se cuida, pede perdão ao Senhor, que Ele te ensine agora a fazer a coisa. Você que toma remédio por conta própria, fala: meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Você que abusa dos remédios, você que toma remédio demais, você que não quer tomar remédio, não quer se cuidar. O Senhor me dá uma imagem quando o Senhor falava, pai, de filho chorando, falando: pai, se cuida. E o pai teimoso, o filho que vê o pai e a mãe morrendo, e os pais não querem se cuidar, não tomam remédio, não querem ir ao médico. O Senhor está curando agora você, que você faça as pazes com o médico. Pediu ao Padre Joãozinho, que o sacerdote do coração, que nessa bênção, nessa oração final, que o Senhor quebre essa barreira, essa tentação de você botar essa barreira entre você e o médico, entre você e a medicina, entre você e o se cuidar bem. Deus é Pai, mas Deus também está no pão nosso de cada dia. Deus se fez alimento na Eucaristia, e nós queremos pedir nesta manhã o pão nosso de cada dia, o pão certo, o pão saudável, o alimento correto de cada dia nos dai hoje, e livrai-nos do mal. Peçamos
livrai-nos do mal. Há muitos males que nos cercam. Dai-nos o pão e livrai-nos do mal. Pai querido, Pai amado, que alimentas teus filhos do jeito certo, pela natureza, pelo ar que respiramos. Respire fundo agora. Que maravilha. Agora expire também e diga: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-me da depressão Livrai-nos da depressão. e dai-me o pão certo, Dai-nos o pão certo. o alimento correto. O alimento. Quero comer Eu quero comer a palavra de Deus e ter vida e vida plena. Para isso, o Senhor te abençoe, te guarde, volte para ti sua face e te alimente com sua palavra, a sua Eucaristia, o pão de cada dia, e te livre do mal e de toda depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!